Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e o Tricolor está muito próximo de anunciar a renovação de um jogador importante do elenco. E vamos ver a provável escalação, do São Paulo para o jogo de amanhã contra o Alianza Lima pela Libertadores. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre uma renovação importante no São Paulo. O Tricolor avançou nas últimas horas para garantir a permanência do zagueiro Alan Franco, que virou titular absoluto desde a chegada de Luiz Ubeldia. O Alan Franco foi contratado por um valor alto do futebol argentino, mas demorou bastante para vingar com a camisa do São Paulo, gerando e causando uma série de especulações. Será que valeu o investimento feito na contratação desse atleta? O Zubeldia chegou e deu ao Alan Franco aquilo que ele precisava, moral e confiança para que o Alan Franco tivesse uma sequência como titular. Hoje, ele é o principal jogador do sistema defensivo. A gente já viu, por exemplo, o Arboleda perder a condição para o Sabino, para o Juan, enfim, há um revezamento entre outros atletas. Dá para incluir também o Ferrarese nessa lista, mas o Alan Franco é o homem de confiança do treinador argentino e teve o seu vínculo renovado. Ainda não há um anúncio oficial, mas as partes avançaram em relação à extensão desse vínculo, assegurando a permanência do Alan Franco. Boa notícia, até porque, senão, o Alan Franco poderia assinar um pré-contrato a partir da metade do ano para deixar o São Paulo sem custos. Só para completar sobre o Tricolor, registrar que Luiz Gustavo recebeu nessa terça-feira alta do Hospital Albert Einstein. Ele havia tido uma trombose no pulmão, situação bastante grave, recebeu alta e agora vai ficar 10 dias sem atividades físicas para continuar na sua recuperação. Estou aqui em frente ao CT da Barra Funda. Pois é, você sabia, Michele, que vai começar a chamar Super CT? Tem a ver com o patrocinador, a Superbet, que já é patrocinadora do São Paulo desde o ano passado, 2024. Esse patrocínio ia até 2026, agora então foi renovado até 2030, ano de centenário do São Paulo. São aí 6 anos de patrocínio master entre as duas partes aí. E esse valor de patrocinador pode chegar até R$1 bilhão diluídos, é claro, aí em 6 anos, começando neste ano aqui com 78 milhões de reais pagos ao longo do ano de 2025 e o restante aumentando progressivamente, com reajustes progressivos, com a última parcela lá em 2030 podendo chegar a 140 milhões de reais. Esses valores foram divulgados pelo Poder 360, o site Poder 360, mas o São Paulo sim, na figura do presidente Júlio Casares, também do Eduardo Toni, diretor de marketing, confirmaram que o valor pode chegar a até R$1 bilhão. Então, só reforçando, não é que o contrato de patrocínio no geral é R$1 bilhão, pode chegar a... Uma das questões aí levantadas, a gente até preparou uma artezinha para vocês aí, é que o valor fixo será de 678 milhões de reais no total. Então, como eu falei para vocês, neste ano 78 milhões em 2025, inclusive aí com parcela de pagamento do Oscar. Afinal, a Superbet é que ajudou a trazer o Oscar para o São Paulo. Também tem aí, prevê uma bonificação a mais em caso de conquistas esportivas, conquistas de título, como já é esperado. E aí, a mudança do nome aqui do CT para Super CT em relação a, fazendo aí uma ligação com a Superbet. Também a Superbet vai poder estampar no avião que o São Paulo vem fretando da Sideral o nome da marca nesse avião. E também uma parte que eu achei bastante interessante, a questão do monitoramento entre as partes em relação a outros patrocínios. Então, tanto São Paulo quanto a Superbet vão monitorar, por exemplo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo em relação aos patrocínios durante esses 6 anos. Afinal, a gente sabe que o mercado de bets muda bastante e esse valor pode ficar defasado no decorrer desse tempo. Então, pode haver reajuste nesse valor lá no final, tá certo? Então, achei bastante interessante passar isso para vocês também, tá certo, gente? Então, relacionado ao patrocínio, é isso, 2030 podendo chegar até R$1 bilhão. E outra boa notícia para finalizar aqui o noticiário do São Paulo é o que o Luiz Gustavo recebeu alta hoje do Hospital Albert Einstein, onde ele estava internado desde o último sábado por causa de uma tromboembolia pulmonar. Claro, vai ficar em repouso, não pode fazer nenhuma atividade física. Daqui a 10 dias vai passar por uma nova avaliação, mas deve ficar um tempinho afastado aí do São Paulo. Volto com vocês. Beleza, Mai. E aí, craque Miller? Situação do São Paulo? Olha, Michele, é claro que quando todo patrocínio é bem-vindo, né? O São Paulo. Patrocínio é fundamental para continuidade, né? Exatamente, né? O que o torcedor quer saber e quer ter é que a diretoria contrate jogadores. Com esse patrocínio, né? De nome e bons jogadores, a nível de seleção brasileira, né?
O São Paulo não fez grandes contratações esse ano, né? A única contratação foi o lateral esquerdo. O lateral esquerdo não resolve o problema, né, Rafa? Então eu acredito que o torcedor que eu converso lá na social do clube, eles falam a mesma coisa. Nós queremos jogadores que venham decidir. Nós queremos ter aquele São Paulo lá dos anos 90, 80, quer dizer. Então acho que, porque o São Paulo, o torcedor vê o rival se reforçando. O Flamengo se reforçando, o Atlético Mineiro se reforçou muito bem esse ano. O Santos. Inter, quer dizer, os times grandes, a sua maioria, reforçaram bem. E o São Paulo está com o mesmo time já há 2 anos, quer dizer, sai mais jogadores do que entra. Então as peças de reposição não são jogadores Mas assim tá com muita dívida também. Até porque o Oscar não é um jogador decisivo. Ele para mim é um segundo volante. Mas assim, mais de recente, como disse o Miller, a aposta acabou sendo em função do Oscar, né? E o Oscar chegou, ele tá quase um mês parado aí, machucado. Tá machucado, ainda não deu esse tempo que se esperava para que ele pudesse dar um retorno. A situação do São Paulo não é fácil, muito se fala da dívida do Corinthians, a dívida do São Paulo é gigantesca também. Então não é que esse patrocínio entra limpo, entra para os cofres do São Paulo, não. O São Paulo tem uma série de questões também a administrar. Muitas dívidas, então a coisa não é tão simples assim. De qualquer forma, mesmo sem esses grandes reforços, o São Paulo a gente não consegue enxergar ele lá numa parte baixa da tabela. Não. Você pode questionar o Zubel Dias, você pode questionar a forma de jogo, até o elenco, né? Mas o São Paulo, com todos os seus jogadores à disposição, não tem um time assim para passar vexame na temporada. Mas só que precisa do Lucas, né? Precisa do Lucas. Se não tiver o Lucas, o São Paulo não é um time decisivo que pode, né, bater de frente com esses grandes tradicionais que a gente conhece. Há uma semana, depois do jogo com o Sport, a gente estava dizendo da repercussão da oposição de parte da torcida do São Paulo ao trabalho do Zubel Dias. Tinha chegado até a arquibancada, não as organizadas. Isso tem um peso diferente, né? Uma coisa é a torcida organizada. A torcida organizada num clube de futebol, não hoje no Palmeiras, se mudou muito a relação. No Corinthians é mandatária, não precisa nem discutir. O que a Gaviões quiser fazer, o presidente faz. Se a Gaviões quiser amanhã o Memphis fora, ele vai embora. Se a Gaviões quiser amanhã o Ramon Dias fora, ela vai embora. No São Paulo, a Independente tem uma relação... pra você ter uma ideia, para demitir o Rogério Ceni, a direção do São Paulo, que nunca se coloca, precisou de um comunicado da Independente rompendo. Não sei se vocês lembram da carta Independente. Você vai entender, Rogério, você é ídolo, tal, não sei o quê, mas vocês não estão fazendo bem ao clube. Senão os caras não iam demitir o Rogério Ceni. Só estou dizendo isso porque a atitude do Zubel Dias e as partidas que o São Paulo fez na Argentina e no Mineirão reforçaram a imagem do Zubel Dias junto ao torcedor do São Paulo, sobretudo ao torcedor organizado, que viu no Zubel Dias uma espécie de Muricy na época, um cara que briga pelo time, né? Já que a direção não se coloca. Essa aparição do Muricy foi fazia tempo que ele não falava. E a relação dele com o Zubel Dias, o Muricy, para ser bem sincero, a gente sabe como é que ele pensa, ele nunca foi exatamente favorável a técnico estrangeiro no São Paulo. Não quer dizer que ele boicote. Ele tem uma boa relação com o Zubel Dias e, de fato, ele conversa muito mais com o Zubel Dias que com o Rogério. Você acha que o Rogério abria a maçaneta da porta para trocar ideia de... O Zubel Dias é tudo menos burro. Ele talvez não se controle na beira do campo, mas ele sabe que é importante a troca de ideias com o Muricy, que foi técnico histórico no São Paulo, para até chancelar. Pode ser a discussão sobre 3 zagueiros, como é que a torcida do São Paulo encara o sistema com 3 zagueiros, como é que... E eles, o que eu ouvi do Muricy uma vez, não numa entrevista pro Galvão, mas uma conversa informal, ele é muito gente boa, ele gosta de conversar e gosta de ouvir, né? Nessa mesma entrevista pro Galvão, o Muricy falou, eu tenho uma cláusula que eu não posso assumir o comando técnico, e eu não vou interferir no trabalho no técnico, a não ser quando o técnico vem pedir alguma coisa para mim, um conselho, uma conversa. E assim é a relação deles. O Zubel Dias, ele não vai ser bancado pelo Muricy, ou pelo Belmonte, ou muito menos pelo Casares. Ele vai ser bancado pelos resultados que ele tiver, pelo grupo de jogadores, porque quando um grupo de jogadores não quer, o técnico vai embora, como aconteceu com o Rogério, e pela torcida do São Paulo. Esse é o capital do Zubel Dias no momento. Agora, tudo isso é depois de 2 resultados bons fora. Quinta-feira é guerra, é decisão.
E o São Paulo, do Zubeldia, vai ter muita dificuldade de jogar esse ano como mandante. Por quê? Porque o time é fraco. Ainda mais sem Oscar e Lucas. Então não vai ser, o Allianz em casa. É diferente do Corinthians, é diferente do Palmeiras, é diferente do Flamengo, é diferente do Botafogo. Criar nesse time é um parto. E assim foi. Contra o Tadieres e contra o Atlético, São Paulo precisou se defender bem. Não é que se acovardou, teve a bola, controlou o jogo na Argentina, controlou o jogo no primeiro tempo no Mineirão, mas para agredir. Quantos gols o São Paulo tem no Brasileiro? Nenhum. Quantos gols o São Paulo sofreu no Brasileiro? Nenhum. Essa é a cara desse time para esse ano. E eu acho que o torcedor começou a entender. Porque ainda mais sem Lucas e Oscar, meu velho, é dureza. Então, a capacidade de criação do São Paulo é muito pequena. O jogo da Libertadores, vamos ver como é que o Zubeldia vai escalar o time dessa vez em casa, mais uma vez sem o Lucas e o Oscar. Se o São Paulo perder quinta e perder domingo, pega o lenço e chora. Se perder quinta também vai ficar ruim, né? Então, claro que fica ruim, é sempre ruim. O Leonardo aqui tá falando, Tirone, São Paulo vai pegar o Alianza sem os 4 defensores titulares, é obrigação vencer. O time ataca muito mal, porque depende dos chutões para o Lucas. Sem o Lucas, o time é nulo com a bola no pé. Vamos ver a sequência do São Paulo aí nos próximos 8 jogos, assim como a gente fez com a do Corinthians. Nossa. Vamos lá, Alianza Lima, tem que ganhar, vai. Tem que ganhar. Cruzeiro em casa. Cruzeiro em casa. Deixa eu falar, o Cruzeiro, se tiver bolinha de gude contra o São Paulo já ganhou. Pode ter o que você quiser de esporte, o que você quiser. O Fábio é o cara que mais tomou gol na história do São Paulo. Enfim, o que você quiser. É a maior diferença de clubes grandes, histórico de confronto no então, 50 Brasil, vitórias a mais. Mas é aquilo, né? O São Paulo vai jogar, como diz o Massa, na quinta noite, o Cruzeiro joga quarta, vai jogar domingo no Morumbi. Já ganhou, 3 pontos. Não, cara, aí que tá. Não vai dar... Vamos lá, ele vai ter que fazer as suas escolhas aí, né? Nessa trinca do Brasileirão. Cruzeiro, Botafogo no Newton Santos e Santos com o Neymar, provavelmente, né? Deve ser a volta do Neymar, possivelmente. O Neymar deve voltar até com o Fluminense agora. Treinou Treinou hoje, né? para poder jogar com o Fluminense. É isso aí. Cara, ele teria que fazer 6 pontos em 9, mas não faz. Acho que não faz. Peraí, você tá falando do brasileiro? A gente não faz, não. Mesmo rifando o Newton Santos. Alianza Lima... Aí, cara, certo? Aí Libertar empatar, Ceará empatar... Fortaleza é o contrário, Fortaleza. São Paulo nunca ganhou do Voivoda, sabia, né? Você falou. Tem que ganhar do Fortaleza. E a Aliança fora é uma sequência bem chatinha, embora tenha no Brasileiro 3 jogos em casa, né? Pô, é difícil, mas também não é. Não é. Não é o Palmeiras, o Flamengo. Não tem time. Eu sei que não tem time, mas... o Cruzeiro é barbada. Não é, cara. Pô, mas também, Arnaldo, então vamos perder do Aliança também. Não, a Aliança é obrigação. O sério? Primeiro... Não, o Cruzeiro é difícil. O Botafogo é impossível. O Santos vai ter o Neymar. O Libertar tem o... Não, eu acho que o São Paulo, qualquer jogo do Brasileiro, como o Tirone acabou o jogo do Atlético, o cara abre a live... Ufa, vai ser assim todo jogo. Mas foi bom o jogo. Mas o ufa vai ser todo jogo. São Paulo jogou bem lá. Sim. Jogou bem, jogou mal contra o Jogou Sport. bem lá, mas não ganhou. O problema é jogar contra time mais fraco. Quero pontos. Vamos fazer igual o Palmeiras. Pontos lá. Na Libertadores, eu confio, na Libertadores faz 5 pontos. Ganha 3 do Aliança, empata os 2 fora, tá virtualmente classificado. Tô nessa aí. Eu tô nessa aí. No Brasileiro, putz, hein? Dos 15? Faz 9, vai. Imagine, sem empate, seria maravilhoso. Vamos pra Paulista. Se é 9 dos 15, tá maravilhoso. Tá bom. Pô, tá nem parece você. Eu acho que faz 7. Né? Então, nem tá vendo? Eu acho que isso é mais... Eu acho que faz 7. Tá vendo? O Arnaldo Palmito não, esse aqui é melhor. Não, ele que tá olhando. Ele tá falando 7 em 15. 7 em 15, provavelmente você vai estar com os 2 só que você somou, com 9 depois disso aí, você vai estar perto da zona de rebaixamento. Então acabou, caiu. 7 em 15 são 50%, não é pouco, 50%. Então, mas... Não, 7 em 15 é um pouco menos de 50%. Menos, né? 40 E aí você vai estar, sendo você fez 3 em casa. Para mim, o São Paulo ganha do Cruzeiro, empata com o Botafogo. Não, ele empata. Aí tá lindo. Mas vocês podem deixar eu falar? Não, pode, por favor. Já foi bem, largou bem. Tá ótimo. 3 no Cruzeiro, 1 com o Botafogo, 3 no Santos, são 7. Nossa Senhora, meu Ceará, 8, Fortaleza, 9, e é isso. Nossa, tá ótimo. Vai empatar com o Fortaleza em casa? Tá ótimo. 9? Tá bom, me dá aí, quero. Fecho agora. O meu é 3 Cruzeiro, 0 Botafogo, 4 com o Santos e vai ganhar de um dos 2 cearenses e aí vai a 7. Vai ganhar de um e vai perder do outro.
Gente, Um dos dois. Para mim vai ser 3 contra o Cruzeiro, 0 contra o Botafogo, 3 contra o Santos, 6, 1 contra o Ceará, 7 e 1 contra o Fortaleza, 8. Você ficou no meio termo aí. Tá bom, vai. Tá bom também. Aí dá um pouco mais, 50. E o Arnaldo, que é o pessimista, falou 9. Não, falei que 9 é a coisa mais otimista dessa sequência. Né? 8, eu fecho Rodrigo Martins, 8. Arnaldo já tá derrubando o São Paulo, tá mesmo? De novo... O Arnaldo tá preocupado com a falta de elenco. Eu também tô, todo mundo tá. Não, ninguém tá. Ninguém acordou ainda. Estamos sim, A acordou. galera Claro não que acordou, não acordou. Mas esse mesmo time sem elenco encarou muito bem o Atlético no Mineirão. Muito bem. Graças muito ao sistema implementado pelo treinador. Mas Encarou. Não ganhou, empatou. Né? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E segundo Jorge Nicola, o São Paulo está muito próximo, né, de anunciar a renovação com o zagueiro Alan Franco. Uma ótima notícia, né, galera? Até porque o São Paulo tem bons zagueiros, né? O Arboleda, o Alan Franco, o Ferrarese, o Sabino, o Juan também. Mas o caso do Juan, o São Paulo ele está emprestado no Tricolor até o meio do ano. E se o São Paulo querer comprar ele, vai ter que pagar mais de 25 milhões. Assim como o volante Marcos Antônio. E já que o São Paulo atravessa uma grande crise financeira, não faz muito sentido, né, pessoal, tentar comprar esses jogadores, a não ser que estenda esse empréstimo, né, pelo menos até o fim do ano. O São Paulo também está tentando fechar um pré-contrato com o Thiago Mendes, né, o volante Thiago Mendes, que pode chegar livre no mercado no meio do ano. Até porque agora o São Paulo teve abaixo do Pablo Maia, que deve voltar entre 2 a 3 meses. O Luiz Gustavo, né, que teve alta do hospital, mas deve ficar um bom tempo fora dos gramados. Então o São Paulo está carente um pouco de volante. E para o jogo dessa quinta-feira, né, contra o Alianza Lima, o treinador Luiz Ubeldia não vai ter o Lucas Moura, nem o Oscar e nem o Pablo Maia, né, que se recupera de lesão. Então a provável escalação do São Paulo para esse jogo deve ter Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Wendel, Alisson, Marcos Antônio e Cédric, Luciano, Ferreirinha e Caleri. Então essa é a provável escalação, né, do São Paulo para o jogo dessa quinta-feira. E é muito importante, né, o São Paulo tentar vencer novamente jogando em casa. Até porque na estreia do Campeonato Brasileiro, o São Paulo apenas empatou, né, contra o Sport. E se o São Paulo não conseguir vencer o time peruano, não adianta alguns comentaristas vir defender, culpar o elenco, que não sei o quê. Porque esse time do São Paulo, mesmo sem Oscar e Lucas, tinha que ter vencido o Sport e agora o Alianza Lima jogando em casa. Até porque o time peruano vem muito desfalcado, né? A zaga é praticamente toda reserva. Mas na minha opinião o São Paulo deve vencer esse jogo de quinta-feira sem maiores dificuldades. E o departamento de futebol do São Paulo teve um faturamento no ano passado de cerca de 582 milhões de reais. Muito abaixo, né, dos principais rivais. Só em 2024, o Tricolor ficou no prejuízo de cerca de 287 milhões de reais e a dívida total chegando perto de 1 bilhão. E muito disso foi pelas poucas vendas, né, que o São Paulo fez no ano passado. O Tricolor tinha a meta de vendas de cerca de 170 milhões de reais, mas alcançou, né, apenas 89 milhões de reais. Que nem eu sempre venho falando em alguns vídeos atrás, o Flamengo, o Palmeiras, pagou boa parte, né, das suas dívidas vendendo jogadores da base. O Flamengo antigamente vendeu o Paquetá, o Vinícius Júnior, o Renier. O Palmeiras agora vendeu o Estevão, o Endrick, o Vitor Reis, por valores astronômicos, né, galera? Então o São Paulo precisa começar a fazer isso também. Então muito das minhas críticas com o Zubeldia é por não utilizar esses jovens da base. Eu escuto alguns comentaristas defendendo ele, falando que ele está certo, que esses jogadores têm que entrar aos poucos, que não sei o que. Não faz nenhum sentido. Até porque o São Paulo vendeu o William Gomes, uma das maiores joias da base do Tricolor, por apenas 55 milhões de reais, muito por falta de oportunidades. Então por isso que eu sou muito a favor, né, dessa parceria do São Paulo com o empresário grego Evangelos Marinakis, que deve investir mais de 600 milhões de reais na base do São Paulo, e o Tricolor tem a melhor base do Brasil nos próximos anos. Então se o São Paulo pretende quitar, né, boa parte das suas dívidas,
vai sim passar muito por causa da base. O São Paulo também vem se mexendo por outros lados. Já aprovou o fundo de investimento que pretende quitar um pouco das suas dívidas bancárias e diminuir, né, um pouco os juros. O São Paulo também estendeu, né, seu patrocínio com a Superbet até 2030 e os valores desse patrocínio pode chegar perto de R$1 bilhão. E agora vamos ver no fim da temporada se com toda essa movimentação, né, fora de campo, o São Paulo consegue fechar com superávit no fim de 2025. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!